Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa catequese de hoje é sobre o Santo Rosário. A gente vai conversar aqui sobre a história do Rosário, né? A origem do terço, né? A diferença entre o Rosário e o terço. Existe uma diferença que às vezes as pessoas não sabem diferenciar, né? E a fundamentação bíblica. Eu vou colocar aqui os 3 tópicos que eu coloquei, que eu separei. Aí, a diferença entre o Rosário e o terço. Segundo, a origem do Santo Terço. E terceiro, qual é a fundamentação bíblica do Santo Terço. A primeira indagação aí é a diferença entre o Rosário e o terço. Temos o Rosário, né? Temos o Rosário, e aí tem aí a imagem do Rosário. Você vê que tem bastante contas, né? Bastante continhas. E temos aí um terço aí do lado, né? Aqui onde eu estou marcando. Como o nome sugere, terço, você pode prestar atenção que às vezes a gente não percebe isso, mas terço na matemática é a terça parte, é uma coisa dividida para 3. Se eu tenho uma pizza e eu divido ela em 3, cada pedaço representará um terço da pizza. Então, se eu tenho um rosário também, se eu dividir ele em 3, eu terei 3 terços. Por isso, o nome que se dá ao objeto em si é terço, este. Um terço, porque é este aqui, né, o rosário, que vocês estão vendo aí, dividido para 3, então dá este, né? Então o nome sugere um terço. Para você ver, o rosário é formado por 3 terços e não 4. Se o rosário fosse legitimamente formado por 4 terços, ele não chamaria terço, ele chamaria quarto, né? Um quarto. Que na matemática seria uma coisa dividida em 4 partes iguais. No nosso segundo slide aí, temos aí a imagem das continhas, que cada continha no terço representa, né? A primeira você faz o sinal da cruz, começa com o sinal da cruz, e depois você reza o credo, que no caso começa com creio, que é a oração que identifica, né, a nossa fé católica. O credo de Nicéia, ele identifica o que nós cremos, resumidamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E depois você vai com o Pai Nosso e depois 3 Ave Marias. 3 Ave Maria, cada uma você vai contemplar Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 Ave Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode, antes de cada uma delas, dizer a primeira Ave Maria, contemplo Deus Pai que nos criou, a segunda a Jesus Cristo, Deus Filho que nos salvou, e a terceira Ave Maria em honra a Deus Espírito Santo que nos santifica. E depois você vai aí começar mesmo de fato os mistérios, né? Os mistérios são 10 Ave Marias intercaladas por um Pai Nosso. Cada mistério tem uma contemplação, né, que nós vamos ver aqui. Olha, o rosário tradicional, ele é formado por 3 terços, como eu falei, né? Um rosário inteiro dividido para 3, então eu tenho um terço. Cada um desse aqui é um terço. Um terço porque é o rosário dividido para 3, né? Então, o primeiro terço do rosário tradicional são 50 Ave Marias e são os mistérios gozosos. Você reza na segunda e na quinta, todas as segundas e todas as quintas. A primeira dezena, né, a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. A segunda dezena, a visitação
de Nossa Senhora a Santa Isabel. A terceira dezena, nascimento de Jesus Cristo em Belém. A quarta dezena, a apresentação de Jesus no templo. A quinta dezena, a perda do menino Jesus entre os doutores. Os mistérios dolorosos que se reza nas terças e nas sextas. A primeira dezena, os mistérios dolorosos, é a oração e agonia de Jesus. A segunda dezena, o momento que Jesus Cristo é flagelado. A terceira dezena, o momento que Jesus Cristo é coroado de espinhos. A quarta dezena, o momento que Jesus Cristo carrega a cruz em direção ao Calvário. A quinta dezena, Jesus Cristo é crucificado e morto. E, por último, o Santo Terço dos Mistérios Gloriosos, que você reza nas quartas, nos sábados e nos domingos. A primeira dezena é a ressurreição, Jesus Cristo. A segunda dezena é a ascensão de Jesus ao céu. A terceira dezena é a descer do Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora. A quarta dezena é a Assunção de Nossa Senhora. A quinta dezena é a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Veja aí, a diferença de Ascensão para Assunção. A Ascensão de Jesus Cristo é porque Ele é o próprio Deus, Ele tem o poder de se autoelevar ao céu. Já Nossa Senhora, ela não é deusa, ela não tem esse poder, né, de se autoglorificar, então ela é levada por Deus ao céu. A Assunção significa que ela foi levada, né, e não a ascensão como aconteceu com Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, então ele tem o poder para fazer isso. Veja só que esse é o rosário tradicional. O rosário que a gente vê nos dias de hoje, o rosário atual, eles já são 200 Ave-Marias, são 4 terços, né? Fica meio contraditório, 4 terços, né? Na verdade seria só 3, mas como foi introduzido desde 2002 pelo Papa João Paulo II, os mistérios luminosos. Os mistérios luminosos, como você pode ver, eles são rezados nas quintas-feiras. E foi mudado todo o cronograma. O cronograma aí, os mistérios gozosos desse texto mais moderno é as segundas e sábados, os mistérios gozosos. Os mistérios dolorosos nas terças e nas sextas. Os gloriosos nas quartas e domingos. E os luminosos somente nas quintas-feiras. Pergunta segunda. Você sabe a origem do Santo Terço? Olha, a origem do Santo Terço, ela, de fato, já existiam algumas pessoas que recitavam essas partes da oração, por exemplo, da Ave Maria, antes do terço mesmo ser entregue a Domingos Gusmão, né? A São Domingos de Gusmão. As pessoas recitavam pequenas partes da Bíblia, então geralmente a oração da Ave Maria, né, que é a Ave cheia de graça, é uma saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria, né? Bendito o fruto do vosso ventre, bendito o fruto do vosso ventre Jesus, né? Bendita tu entre as mulheres. São orações que são parte que você encontra na Bíblia. Então as pessoas naquele tempo faziam essas orações separadas, né? Algumas pessoas juntavam. Então já estava criando ali uma tradição onde as orações era assim, tinha esses pedaços da Ave Maria, né? E acontece que nessa época aí de 1970 a 1221, aconteceu que na França surgiu uma heresia muito devastadora, a heresia dos cátaros, né? A heresia dos cátaros, que inclusive foi ao que deu início e fez com que a igreja criasse o Tribunal da Santa Inquisição, que é um assunto também que com certeza a gente vai falar aqui. Vamos desmentir todas essas falácias, né, o que há nos livros de histórias atuais sobre a Inquisição. E quando ele foi chamado, São Domingos Gusmão foi chamado para combater, para ir à França, né, combater essa heresia albigense dos cátaros, né, então ele teve que fazer, rezar
né? Ele teve que jejuar e suplicar, pedindo a Nossa Senhora que desse uma arma espiritual a ele, né? Uma arma, porque com certeza seria uma coisa muito importante e difícil, né? A heresia dos cátaros era uma heresia que fazia com que as pessoas católicos, né, se revoltavam e começavam a decretar heresias, que iam contra a fé, né? Uma coisa que a gente vai detalhar isso também, para vocês verem como era muitíssimo sério a questão dessas heresias naquele tempo, né, na França. Nossa Senhora disse que o saltério do arcanjo Gabriel para com ela era o início da oração que ele deveria fazer. Então, ela disse que o início da oração era aquela: Ave cheia de graça. E ela entregou o rosário a ela com as 150 Ave Maria. O primeiro rosário tinha somente as 150 Ave Maria, né? Que é no caso este aqui. Então, para você ver que o rosário tradicional, ele é o rosário completo. Se futuramente em 2002 o Papa João Paulo II adicionou os mistérios luminosos, ainda assim, quem continuasse a rezar o rosário tradicional sem esses mistérios luminosos estava rezando o texto completo, né? Para você rezar o rosário completo, basta ser os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Não é necessário os mistérios luminosos. É errado rezar os mistérios luminosos? Não, não é errado, mas é desnecessário, né? Fica a critério da pessoa. E entregou esse rosário para ela, né, com os 3 mistérios de 50 Ave Maria cada um, por isso o nome terço. Essa aqui é uma imagem bem bonita, né, de Nossa Senhora entregando o rosário a São Domingo de Gusmão. A outra pergunta: você sabe qual é a fundamentação bíblica do Santo Terço? Ou seja, muitas pessoas perguntam, né, e às vezes a gente ouve pessoas de outras denominações religiosas, principalmente fanáticos, né, que acho não, certeza que odeiam Nossa Senhora, que tem que perguntar onde está isso na Bíblia, onde é que está escrito isso e aquilo. Então, já eu digo que a oração da Ave Maria, né, principalmente que está no Santo Terço, que é o que mais questionam, é uma oração bíblica. Toda ela está contida na Bíblia, né? Pode ver a imagem aí, ó, a imagem com os trechos, né? Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, né? E etc. Toda a oração da Ave Maria está contida na Bíblia e sempre vou estar falando isso, né? A todo momento. Inclusive aqui, quem for ver o vídeo pode pausar para você procurar na Bíblia aí, na sua Bíblia, onde está aí cada trecho, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até aqui a imagem, né? Ó, sim, está na Bíblia. Então não é invenção da Igreja Católica, jamais. Até porque não temos que estar provando tudo na Bíblia. Tudo está. Essa questão de dizer que tudo está na Bíblia não é doutrina nossa, não foi nós que inventamos isso, né? E saltando aqui para a próxima imagem, para não demorar tanto, algumas considerações importantes, né? A diferença sobre o objeto e o sacramental. Qual a diferença entre o objeto e o sacramental? Quando alguém faz um terço, confecciona um terço, né? Ele é um simples objeto como qualquer outro. Simples objeto. Embora ele tenha finalidade, mas assim quando ele é feito, ele é um objeto como qualquer outro, né? Ele é um objeto, digamos, né? Não parece, não tem nada a ver, não tem o mesmo fim, mas é um objeto como, né? O que acontece é que se ele é para um fim de oração,
e a Igreja Católica ela tem que valorizar os sacramentais, então quando se tem um terço, o ideal é que você peça para um padre benzer, né? Todo padre, na hora que você pode chegar para ele e mostre o texto para ele, não mostre nada embalado, mostre o texto e diga que quer que ele abençoe aquele objeto. Ele vai ver que é um texto, claro que ele não pode negar, né? Ele vai abençoar o texto. E aí este objeto não fica mais sendo um simples objeto, ele passa a ser algo sagrado, então algo que você tem que respeitar, né? Que você deve levar para a oração. A finalidade dele é a oração, certo? E o número 2 aí, ó, cuidado com os símbolos falsos em objetos que parecem com texto. Saiba escolher um bom texto e bonito. Tem alguns objetos que às vezes parecem texto, mas não tem nenhuma cruz, não tem nenhum. Para ser um texto tem que ter um crucifixo, né? Não só a cruz. Tem que ter um crucifixo. Crucifixo tem que ter a imagem de Jesus Cristo pregado. Se não tiver, é só uma coisa, não é muito recomendável. Tem que ter um entremeio, que geralmente tem a imagem de algum santo, e tem as contas, né? As continhas. Leve o seu texto benzido para o sacerdote para todos os lugares, e ao dormir esteja sempre perto do seu. Leve para todo lugar porque você geralmente está em algum lugar e quer rezar e não está perto do seu texto, então dificulta, né? E ao dormir é bom sempre estar do lado do seu ali, né? E vou fazer um vídeo também futuramente que existe um método para, se caso você não tiver o texto no momento ali ou perdeu, né? Existe um método muito sábio para você rezar o texto, mesmo que você não esteja com o objeto, certo? Vou fazer esse texto aí, esse vídeo qualquer dia ensinando. Quarta consideração. Tanto o objeto como a oração do Santo Rosário não deve ser usada como superstição para dar sorte. Olha, jamais. Isso é uma coisa que eu vejo em muitas pessoas. Que a oração do Santo Rosário, do Santo Texto, da Ave Maria, ela é usada de forma muito aleatória, como sendo uma crendice, uma superstição. Tem pessoas que não rezam o texto, mas querem usar o texto no pescoço, querem mostrar que tem um texto. Isso não é atitude de cristão católico, de maneira nenhuma. Isso é até feio, né? O texto, você pode usar ele no pescoço? Pode, mas o objetivo principal do Santo Texto é você rezar, estar com ele na mão, né? Não coloque ele no pescoço se você não tiver a intenção de colocar ele na mão para rezar, senão não vai passar de uma simples crendice, e a crendice não é algo legítimo, se torna até algo pecaminoso. Não reze o texto somente quando estiver precisando de Deus e da ajuda da Virgem Maria. A oração do Santo Texto deve ser diária. Do Santo Texto que eu digo é o Rosário, né? Se rezar 3 textos, você terá rezado o Rosário. Não reze somente quando você estiver precisando, porque vai ficar uma coisa, aquela coisa de você procurar só quando está precisando, não mostra que você está sendo grato por aquilo que você recebe de bênçãos e graças. Reze todos os dias, fique numa certa vigilância, né? Por que o Santo Texto é uma oração tão belíssima e tão poderosa? Simplesmente porque você rezar o Santo Texto é como se você estivesse chamando Nossa Senhora para rezar do lado dela. E eu sempre se lembro disso. Não há ninguém, nenhuma criatura neste mundo que conheça Deus melhor que Nossa Senhora. E principalmente o Filho, ela o gerou no seu ventre. Então, não existe uma criatura que conheça Deus melhor do que Nossa Senhora. Ela é a criatura mais perfeita que já pisou na terra. Ela, próxima de Deus, ela não é nada em comparação com Deus, mas Deus quis honrá-la e quis vir ao mundo através dela. Então, se você concorda comigo que há uma união estritamente maravilhosa entre a mãe e o filho,
mamãe, né, a minha mãe e eu, a minha esposa e os meus filhos, então não se pode negar que a união e entre Nossa Senhora e Jesus Cristo também deve ser algo muito belo. Ela deve conhecer Ele perfeitamente, né, como um amor de mãe e filho. Então, você rezar o Santo Terço nada mais é simples do que você chamar ela para rezar com ela. Você pedir para que ela mostre Jesus Cristo. Toda devoção a Nossa Senhora, ela visa o final uma adoração perfeita a Jesus Cristo. É o fim último, o fim absoluto que nós devemos ter ao rezar o Santo Rosário. Inclusive, a oração do Santo Rosário é uma oração totalmente cristológica. Jesus Cristo é o centro da oração da Ave Maria. O Pai Nosso, o próprio Pai Nosso está na Bíblia, foi Ele mesmo que ensinou, e na Ave Maria você vê que no meio da Ave Maria o nome central é Jesus Cristo. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, não pense que você rezar a Ave Maria você está fazendo uma outra coisa senão agradando a Jesus Cristo, juntamente com Nossa Senhora. A vida de Nossa Senhora, ela é toda centrada na vida de Jesus Cristo. O Santo Rosário em nenhum momento deixa de ser cristológico. Em nenhum momento deixa Jesus Cristo de lado. Um breve resumo aí, o texto são objetos manufaturados. As pessoas podem fazer texto, podem personalizar, né? Personalizar, inclusive minha esposa faz o texto, personaliza com o nome, né? Se tornam sacramentais quando algum sacerdote benze este objeto para uso sagrado. Né? O objeto simples, o objeto manufaturado, você pede para o padre abençoar e ali então ele se torna sacramental, algo sagrado para ser respeitado e não jogado em qualquer lugar na sua casa, né? Onde quer que seja. O texto legítimo ele tem que ter o crucifixo, como eu falei, né? O recomendável é que seja um crucifixo. O seu texto pessoal, escolha um que seja crucifixo e tem um entremeio com a imagem de um santo, de preferência Nossa Senhora, né? Se bem que a todo momento você vai estar falando o nome dela, por isso pode ser de outro santo. O meu, inclusive, aqui é de São José, né? O entremeio aqui, São José Operário. Tem aí uma frase de São Pio de Pietrelcina: o Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Você pode ter certeza que se você for devoto do Santo Rosário, Nossa Senhora vai apontar corretamente para o lugar certo, que é Jesus Cristo, né? O ser daquele perfeito que nos salvou. E aqui rapidamente, quem quiser pegar o número, né, da minha esposa, ela faz uns textos bem bonitos, né? Aproveitar aqui só para fazer essa merchandising. Então, basicamente é isso, viu? O Santo Terço é uma oração bíblica, é uma oração tradicional, é uma oração cristológica, é uma oração onde você busca estar juntamente com Nossa Senhora e ela que sempre esteve ao lado de Jesus Cristo. Você pode prestar atenção que Jesus Cristo sempre esteve ao lado de Nossa Senhora nos momentos mais marcantes da sua vida, né? No nascimento, né? Claro, na cruz, na ressurreição, no Pentecoste, na manjedoura, no primeiro milagre. Ela só não pôde estar naquele momento onde era algo do seu ministério como homem, né? Onde só podia ter homens, os pescadores, no momento da última ceia, onde só poderia estar homens, discípulos, né? Mas no restante, nos momentos sagrados, ela sempre estava com ele. Então, ela é a criatura abaixo de Deus, onde nós podemos buscar refúgio, podemos buscar verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo na oração. E o Santo Terço é uma arma para quem vai mesmo para a batalha, como diz São Pio. No tanto é isso, viu? Quem quiser deixar algum comentário, e eu não sei se eu liberei os comentários, mas vou ver, né?
se pode fazer alguma alteração aqui no canal, no Instagram, no Facebook e no YouTube, viu? Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.